Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre o momento econômico no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto o economista André Perfeito. Bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, obrigado por estar aqui mais uma vez. André, a gente passou o último ano aí ouvindo dizer que se não tivesse reforma da Previdência, o país estava pior que a Grécia, né? Aí passa-se o tempo e, de repente, o presidente da República, Michel Temer, anunciou uma intervenção no Rio de Janeiro e nunca mais ninguém fala da reforma da Previdência. Os jornais mudaram de assunto, o governo mudou de assunto, o Congresso mudou de assunto e o Brasil, aparentemente, vai crescer. Era tão urgente assim a reforma, André? Olha, você tocou num ponto que eu acho interessante, né? Essa história da intervenção no Rio de Janeiro parece aquelas bomba ninja, né? Ele jogou, saiu aquela fumaça, saiu para um lado, ninguém nunca mais tocou no assunto, no limite, né? A reforma da Previdência, ela tem que ser feita, né? Por questões de ordem demográfica. Não faz sentido você manter algumas estruturas do jeito que é. Só que do jeito que está sendo feita, ela está... Primeiro, ela não gera alívio de curto prazo, vai gerar no médio e longo prazo. Ou seja, os problemas fiscais nossos não vai ser resolvido por isso, de jeito nenhum. E mais do que isso, né, eles estão fazendo uma reforma da Previdência que eu acho muito pouco sensata no seguinte sentido. A gente tem que ir atrás, a reforma da Previdência ideal teria que ir atrás dos super salários, ou dos privilegiados, do funcionário público. Não é porque eu não gosto do funcionário público, né, porque tem alguns que até acham que tem que acabar muita coisa, enfim. É porque só consegue fazer a aposentadoria quem faz poupança, e só faz poupança quem tem renda. E esse segmento da sociedade que tem renda suficiente para fazer isso. E aí eles estão fazendo um jeito que está mexendo na idade, eu até acho que tem que mexer na idade, mas tem que lembrar que no Brasil a gente vive num país que metade da população ganha, em média, R$ 747. Quem ganha R$ 747 não faz poupança, logo não faz aposentadoria. Então, os dilemas não estão sendo resolvidos. Eu acho que a gente está fazendo uma série de reformas que são no sentido correto, na direção correta, mas de forma muito atabalhoada, né? Sem pensar isso bem. Quer ver uma questão que eu acho importante da reforma da Previdência? Vai ter mais velho no futuro, não vai? Eu espero que sim, né? Isso daí seria bom para a gente, né? Se vai ter mais velho no futuro, vai ter mais gente inútil. Muitas aspas aí. Estou falando de gente que não vai produzir economicamente. Então, a gente vai ter que dedicar mais do PIB para essas pessoas que não vão conseguir trabalhar. Literalmente, né? Eu, até hoje, eu não tive filhos. Né? Vou ter que usar filho dos outros do futuro para mim, para cuidar de mim, para ser enfermeiro, para ser médico, enfim, que seja, né? Se o Estado brasileiro vai ficar do mesmo tamanho, que nem a PEC do teto sugere, né? A Emenda Constitucional 95 impõe, teria que a iniciativa privada fazer esse trabalho, né? Mas, de novo, num país que tem R$ 747 como renda média de metade da população, eu não acho que essa conta fecha, não. Eu acho que está bem difícil. André, você, logo após a ratificação na segunda instância da condenação do ex-presidente Lula, você deu uma entrevista ao jornal É o País, e nessa entrevista, entre outras coisas, você dizia que era uma ilusão do mercado ficar esperando um candidato reformista que levasse a temática da reforma para a campanha eleitoral. Obviamente, a reforma da Previdência é mais importante aí. Né? De outro lado, vai ser muito difícil você ter um candidato que, nessa campanha eleitoral, se diga contrário a uma reforma da Previdência. Muito provavelmente você vai ter os candidatos tergiversando a respeito, dizendo que a sua reforma não vai ser tão dolorosa quanto a reforma dos outros, etc. e tal. Mas você acha inexorável que o próximo presidente faça a reforma da Previdência no primeiro semestre? Eu acho que assim, a gente tem que fazer a reforma da Previdência. Vou dar um passo atrás para chegar nesse ponto que você colocou. O Henrique Meirelles, ele é uma pessoa de uma sabedoria política muito grande. Eu acho que ele sabe como a máquina funciona. Ele criou inicialmente a emenda constitucional que deu o teto. Já que a gente tem o teto, você vai ter que fazer a reforma da Previdência, senão o Brasil vai deixar de ser a República Federativa do Brasil para ser a República Previdenciária do Brasil. Ou seja, só vai ter dinheiro para a Previdência. Logo, você vai ter que mexer nisso, né? Agora, o conjunto das reformas, quando eu coloquei isso, né, qual sim, o espírito disso? O que eu tenho visto de pesquisa, para além da reforma em si, para além do que significa isso, me parece que a população não está disposta a avançar nas reformas, a população. Então, o meu receio é da seguinte ordem, né? Você fez uma série de reformas de cunho liberal, ortodoxo, que seja, nesse mandato. Quem que vai conseguir, vamos dizer assim, validar politicamente isso agora? Não me parece que vai surgir. Isso é um problema muito sério, porque
o próximo governo já vai entrar com as mãos atadas, né? Me permita interromper, mas quando você diz que não vai haver esse candidato a reformas, etc., mas você citou aí, inclusive fez um elogio, sublinhando a grande sabedoria política dele, o ministro Meirelles, que é candidato. E Então, você não vê nesse ministro dotado, na sua opinião, de grande sabedoria política, essa candidatura potencial que abraçaria as teses do mercado? Mas sabe por que não? Porque é o seguinte, eu acho que até o próximo... Se o Meirelles ganhar, vamos trabalhar com o cenário que Meirelles ganhou. Mesmo o Meirelles, ele vai ter que editar uma MP do Veja Bem. O que eu quero dizer com a MP do Veja Bem? O próximo presidente, que nem estava colocando, né, já vai pegar com teto estourado, regra do ouro também, indo para a casa do chapéu, ele não vai poder contratar, não vai poder dar aumento, não vai poder dar subsídio, não vai poder pegar dinheiro emprestado. O próximo presidente vai entrar... Ele vai poder tanto quanto o vice-presidente, ou seja, nada. Exatamente, nada. Então, vai ter que se pensar um tipo de ajuste que seja um pouco diferente. Acho que foi feito muito... Quando eu digo que o Meirelles tem uma sabedoria política, que ele sabia que se ele não colocasse uma pressão, né, é isso que ele fez, ele botou uma pressão na panela, é isso que ele colocou o teto lá, agora a gente vai ter que discutir. Mas, Andrei, o teto não pode cair? Pode, eu acho que é esse que quando eu falo a MP do Veja Bem, é um pouco nesse sentido. Que não pode ser MP, tem que ser uma emenda constitucional do Veja Bem, mas é alguma coisa do tipo que tem que ter. Você vê essa perspectiva? Você vê se o que para você seria um risco, o que para outros críticos dessa medida seria um alívio? Então, você vê essa possibilidade? Eu vejo porque, de novo, as pesquisas dão conta... Bem, o economista tem que ter algumas ponderações do campo da político, que não é bem a minha área, né? Mas o que eu vejo das pesquisas, seja porque o Lula está em primeiro lugar, seja porque você tem um nome que nem o Bolsonaro em primeiro, né? Também ali muito forte, porque tem que lembrar o seguinte, as pessoas votam no Bolsonaro, não estão votando no Paulo Guedes. Nada contra o Paulo Guedes, não estou entrando no mérito disso. Aliás, quando ele fala nos encontros dele do Paulo Guedes, ninguém aplaude, aí então, quando ele parte para a segurança, aí é uma ovação. Isso, né? Então, mas é que tá, o Bolsonaro, eu acho que ele representa muito uma tentativa de voltar para o antigo Brasil, de uma saudade de passar. Ele representa uma espécie de melancolia, quando você tinha a ordem. Entendo, né? As pessoas estão angustiadas com o momento atual, é normal que isso aconteça. Bom, atual aconteceu coisa muito semelhante nos Estados Unidos, né? Make America Great Again. É isso, né? Essa melancolia no final das contas. Agora, não estou votando no Paulo Guedes. Então, eu acho que, me parece que a rejeição do Temer está lá em 70%, vai sair a última pesquisa estava dando 80%, me corrija se eu estiver errado, né, Lavareda? Mas isso tudo me aponta que não vai ser muito candidato pró-reformas. E, de novo, mesmo que entre o Meirelles, por exemplo, que seria o candidato talvez mais... Ele pode ser candidato ao MDB, o presidente do partido já disse isso. Mesmo que seja, vamos supor que ele ganhe, que também é uma grande questão em torno disso, ainda não está claro isso para mim, mesmo ele vai ter dificuldade de administrar a parte fiscal. Por que nem você colocou, Mônica, a reforma da Previdência? Estava sendo colocado como uma grande solução de tudo. Não é solução de nada no curto prazo. A gente vai continuar tendo déficit. Diga-se passagem, a situação fiscal só melhorou um pouco porque nunca se fez receita não recorrente no mesmo nível. Sim. Tem como fazer isso? Receitas excepcionais, né? Exatamente. Lavareda, vamos chamar as telas e depois o Nós temos 3 telas aqui para alimentar a conversa, André. Percepção das pessoas. Essa última pesquisa CNT do final de fevereiro, início de março. Para 65%, bem, teoricamente o Brasil já teria saído da recessão, inclusive a partir do resultado 1% do ano passado. Mas para 65%, praticamente 2/3 dos brasileiros, o país permanece em crise e só 28,6%, somado a esse 0,9%, dá 29,5%, praticamente 3 em cada 10, dizem que o Brasil já superou ou está começando a sair da crise. Numa segunda tela, expectativa sobre geração de novas vagas no emprego em 2018. Aí um resultado até quase 50%, 46,5%, 47%, dizem otimistas que o Brasil vai gerar vagas de emprego nesse ano. E uma terceira e última, situação da renda mensal do entrevistado para os próximos 6 meses. Vai ficar igual para 54 e vai aumentar para uma minoria. 23 e 19,5 vai diminuir, é praticamente o mesmo percentual. Então, rapidamente aí, para ver como se for um ping-pong. Você acha que vai haver um processo de geração de emprego, de recuperação de postos de trabalho esse ano 2018, se isso vai ser significativo e se você acha que a renda das pessoas, a renda do brasileiro médio vai crescer de fato, como quase 50% aqui. A gente pode responder depois do intervalo? A pergunta feita pelo Lavareda, ping-pong rápido, vai ter mais emprego, vai ter renda maior? Olha, é provável que a taxa de desemprego caia, mas a gente tem que se questionar também um pouco da qualidade desse emprego gerado, né?
E mais do que isso, né, o que a gente viu, o que deu para observar recentemente é uma composição do desemprego mais preocupante. Por exemplo, a taxa de desemprego de jovens de 14 a 25 anos está beirando 30%. Né? Então, você tem uma questão a pensar. Agora, a renda, né, para entrar, é provável que você tenha alguma recuperação de renda, mesmo porque a inflação esse ano vai ser excepcionalmente baixa de novo. Né? Engraçado, não basta ser bom, tem que ter sorte, né? Porque essa queda do grupo alimentação está jogando a inflação para baixo, é um quarto do índice, né? Jogando para baixo. Isso pode recuperar, em parte, a renda das pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, André, vamos falar um pouquinho do desemprego. Está demorando para ceder, não está? Estava numa curva de 13,7% no ano passado, caiu, chegou em 12,2%, 12,6%, 4,2%, aí de novo 12,2%. Na verdade, isso que você falou, quer dizer, segundo os dados, o que está segurando para não piorar é o emprego informal, emprego sem carteira. Quando é que vai chegar? Olha, porque o Henrique Meirelles, nosso candidato citado pelo Lavareda, disse que agora, que ia chegar nesse momento, já ia estar um emprego muito melhor. Então, assim, eu sou crítico. Obviamente, o ministro está sendo ministerial, ou seja, ele está fazendo a fala de um ministro. Claro, ele não vai virar e falar... Mas o que está acontecendo aqui? Porque havia uma expectativa de que já haveria uma certa melhora ou não? Então, eu era um pouco mais crítico. O que eu quero dizer? Por exemplo, pega o PIB de 2017. No primeiro trade subiu 1,3, depois subiu 0,6, depois subiu 0,2, depois subiu 0,1. Né? A velocidade de crescimento do PIB veio desacelerando ao longo do ano. Né? No primeiro tri a gente teve, é que nem banco imobiliário, você tirou a carta sorte, maior safra agrícola da história do país, 1,3. No segundo tri tirou sorte, liberação de FGTS, fez o consumo subir. Sem isso a economia não aguenta? Eu acho que não. E aí que tem uma questão importante seguinte, qual que é o plano do Meirelles? De novo, dentro daquelas... que é nesse sentido, eu acho que está furado um pouco o plano, que é o seguinte, ele falou, olha, eu estou com um déficit fiscal gigantesco, em grande medida porque as receitas caíram. E é bom de se preparar e colocar a barba de molho, que vai ter aumento de imposto, sim, no ano que vem. Sim. Não tem como não ter aumento de impostos. Aí o que acontece é o seguinte, bem, criei um teto. Na hora que eu crio o teto, aumenta a credibilidade. Na hora que aumenta a credibilidade, os juros caem. Na hora que os juros caem, o investimento vem. Na hora que o investimento vem, a economia cresce, seremos todos felizes. Né? O problema é que o empresário, o juro baixo, a condição necessária, mas não é a condição suficiente para gerar investimento. Você tem que ter também demanda e uma ociosidade baixa. Né? Nenhum empresário vai colocar um prego a mais na sua fábrica se você tiver 25%, 27%, 23% das suas máquinas paradas. Não vai fazer isso. E a demanda, a gente tem visto até que está crescendo, mas também não é um crescimento muito substancial. Então, esse processo vai ser muito demorado. A gente saiu da crise, é verdade, saiu da crise. Mas se você pegar, por exemplo, né, vamos pegar a crise no Brasil, a crise de 29, né? Vamos colocar aí número índice, né? Eu fiz esse estudo para os clientes. Depois de 7 anos, né, tem uma queda na crise de 29, ano base. Né? No 7º ano, o PIB já era 20% maior do que era em 29. Ou seja, você cai rapidamente, mas também sobe rapidamente. No caso do Brasil, se você pegar e colocar como ano base 2014, a gente só vai... Daqui a 7 anos, ou seja, 2021, nessa comparação, a gente só vai ter crescido 1% acima do que foi em 2014. Vamos estar no mesmo patamar, praticamente. A recuperação está sendo lentíssima. Hoje, mesmo com esse crescimento de 1%, a gente voltou para patamares de 2011, se não me engano, não é agora isso? de cabeça... mas assim, está muito para trás ainda. A gente tá o crescimento de 1%, claro, vai comemorar, o governo vai soltar rojão. Mas eu, no mercado de capitais, não posso ser ingênuo de passar recibo nisso, não é isso? Você falou há pouco em aumento de impostos. Sim. Você daria como certo esse aumento ainda nesse governo, eventualmente no segundo semestre, se as circunstâncias da economia piorarem, ou pelo menos, se não aumento de impostos, uma redução expressiva da desoneração? Isso vai ter. Não, isso já faz parte até daqueles 10 pontos que aliás, eles soltaram depois do fim da Previdência. O New York Times, dessa quinta-feira, né, que passou agora, ele traz uma matéria interessante analisando 2 estados, Kansas e Louisiana, onde corte de impostos, sobretudo para empresas, etc., levaram os estados, não geraram empregos a médio prazo, e levaram os estados para uma situação de insolvência, os estados praticamente quebrados. Lavareda, vamos para as telas? Vamos agora, nesse bloco, ver 2 telas mais. Importância das mudanças na política econômica. Então, isso é uma pesquisa do SPC Brasil. 2/3 dos brasileiros dizem que é muito importante. Não sabe exatamente que mudanças são. É meio determinado, né? Mudança. Mas 2/3, mudança, praticamente pela colocação do vocábulo mudança. E numa segunda tela, pelo menos há uma disposição para ouvir discursos a respeito dessas mudanças. Prioridades para 2018. Vem a saúde, que é o maior problema dos brasileiros, aumentar o salário mínimo,
combater a inflação, reduzir os impostos, promover geração de empregos e melhorar a qualidade da educação. No contexto atual da economia, eu vou pedir para mantermos essa tela. O que é que você acha que é possível? Aumento real do só salário tem aumento mínimo? de gasto aí, né? Porque se você melhorar a saúde, aumento de gasto. Tudo, se melhorar aumentar o mínimo, melhora de Aí aumento só de não gasto. tem aumento de Por imposto, exemplo, que é o que você acha que vai acontecer, né? Então. Duas coisas concretas. Aumentar o salário mínimo, aumentar um aumento real e redução de impostos. Você acha isso Não alguma ter. possibilidade de ter Não lugar? Mesmo porque a questão do salário mínimo, né? A gente tem um PIB ainda muito fraco e uma inflação muito baixa, né? Então não vai ter um aumento muito ali relevante. Quer ver coisa de reforma da Previdência que tem que fazer, na minha opinião, rapidamente? Desvincular, né, ao salário mínimo essas coisas, sabe? Deixa correr mais solto isso. Acho que não precisa ser desse jeito, né? Porque isso daí já era um grau de indexação dentro do governo que é uma loucura. Quando o ministro da Fazenda, do Planejamento, na hora que ele vai começar a fazer planilha, ele fica maluco com isso daí, não tem muito como. Então, mas assim, esse desejo da população mostra bem isso, né? Quer mais gasto. A população quer mais gasto. Eu fico pensando, de novo... Quando eu falo em mudança na economia... acho que é para mais gasto. No final das contas, é para mais gasto, não é para menos. Muita gente me fala, não, André, você é muito heterodoxo, né? Só porque eu falo que eu sou keynesiano, até para provocar o mercado, o pessoal fica maluco com isso. Mas o sentido do que as pessoas estão apontando e a população está apontando é no sentido do maior gasto. A gente tem que lembrar que não é nem só maior gasto. Os estados da federação estão quebrados. Quebrados. Fora uma exceção ou outra, honrosa, na verdade, mas estão quebrados. Como você vai refazer o... Porque, assim, no limite, a emenda constitucional 95, que criou o teto, se for feita e cortar... Bem, tem que cortar 100 bi para fazer a regra do de ouro aqui valer agora, né? Mas o governo está dizendo que vai fazer. Então, não, eu acho que ele vai fazer. Só que para 100 fazer isso, você vai ter que meio que desbilinguir ou romper os acordos da Constituição de 88, porque o estado de bem-estar, essa coisa, vai... Não estou falando que não possa ser. O que eu estou falando é que eu, como economista, não posso assumir que a população quer isso, logo o candidato pró-governo nessas coisas possam acontecer. A população precisa e quer mais gasto ainda, né? André, como é que você vê o cenário internacional? Ele pode ajudar ou ele está complicado? Eu queria citar, por exemplo, as políticas protecionistas do Donald Trump. Ele agora criou uma sobretaxa, anunciou uma sobretaxa para o aço, para o alumínio. Aí a União Europeia também já disse que vai criar barreiras de proteção. Isso é um produto importante para o Brasil. Então, se vier essa onda, de fato, super protecionista, como é que isso pode nos afetar? Como é que você vê a perspectiva internacional, que já ajudou bastante o Brasil em outras décadas, né? E nesse momento? Bem, Mônica, olha, o que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem uma situação do mundo que eu vejo com muita falta de liderança, né? Eu acho que o Trump, né, exagerando aqui, vou dar um salto aqui no raciocínio para explicar, mas ele representa quase eu falo desse jeito, o fim de Bretton Woods. Porque o Bretton Woods foi quando as nações amigas, aliadas, depois da Segunda Guerra, reconstruíram o mundo. Ele está abrindo mão desses acordos. No fundo é isso, né? Ele está querendo... Diga-se de passagem que o Obama tentou desvalorizar o dólar para ver se forçava, né, a China a importar mais. Os chineses disseram não, né? E agora o Trump está tentando fazer na força algo que o governo Obama tentou fazer de forma mais sutil, que é barreira mesmo, né? Pode ser um discurso muito amalucado, muito fora do lugar, muito, né? Mas eu acho que representa um momento da economia mundial onde a gente está meio sem líder. Eu olho para o mundo, eu abro a janela e eu vejo isso. Quer ver uma coisa muito estranha? Por exemplo, o juro de 10 anos americano e alemão andavam juntos. A taxa de juros de 10 anos, né? Chegou em 2012, a taxa de juros americana subiu e a alemã caiu. Então, ou seja, caiu muito, a diferença é muito grande. Isso é o mercado dizendo que confia mais na Alemanha do que nos Estados Unidos. Claro. Né? Você vê a China com um projeto global. A China tem um projeto global, os Estados Unidos não têm. Então, assim, isso tudo pode bater aqui, mas o que pode bater aqui mesmo é o seguinte. Esse ano, e vai ser engraçado que vai bater bem no meio da eleição, na minha opinião, vai ser misturar tudo, aí a gente vai ver a confusão. É provável que você tenha um processo de realização dos mercados lá fora, porque subiu. Que não está escrito que subiu. Vai subir taxa de juros, Trump, sei lá o quê, dá uma realização. Aí o que acontece? A nossa bolsa é muito sensível. Ela cai também. Aí vai ter um monte de analista que vai falar, eu tenho certeza, do mercado financeiro, conheço meus colegas, está vendo, porque não fizeram as reformas. É porque caiu lá fora. Da mesma forma que na Dilma, lá em 2014, 2015, o dólar disparou. Está vendo? É porque a Dilma ganhou. Não, porque o petróleo saiu de 100 e foi para 30 dólares. Então vai ser muito desafiante para a gente, para nós, analistas, para a imprensa, de forma geral, tentar separar o joio do trigo. Mas eu acho que vai ter esse ruído e vai bater aqui, pelo que eu percebo, eu sinto, vai ser bem junto do processo eleitoral, que vai tornar tudo muito mais complicado, na minha opinião. André, nesse último bloco, eu gostaria de conversar, recuperando aquela
entrevista a qual me referi no início, sua, é o país, etc. E você dizia ali, olha, é preciso ver, uma entrevista imediatamente após a condenação do ex-presidente Lula, você dizia, mas o fato dele estar condenado e fora do jogo eleitoral não, né, nos deve permitir ignorar que o capital político dele, que a influência fica aí, isso provavelmente vai ser transmitido para um candidato. Rapidamente, se você pudesse fazer algumas avaliações sucintas do ponto de vista da receptividade do mercado. Por exemplo, digamos, o Haddad, candidato do PT, absorve parte substancial das intenções de voto do Lula e, como tal, se projeta como um líder ou co-líder das pesquisas, acenando para uma presença no segundo turno. Haddad, como é que o mercado reagiria? Olha, Marina, esses três, Marina e Ciro Gomes. Bem, vamos lá, né? Acho que nada que o Lula tocar, o mercado vai gostar, né? É um rei de Midas ao contrário, né? Se ele encostar, o mercado já vai ver com muita desconfiança. Digo-se de passagem, também não sei por que tanto, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quanto no período do Lula. É isso que eu ia falar, porque ele Então, ele repete muito isso. Mas né? é verdade, é efetivamente Qual verdade. que é o medo do mercado? Que o discurso um pouco mais radicalizado seja efetivado? Então, é que assim, sendo que a experiência mostra que não foi. Então, mas é que tá. Só que o Lula, ele teve que passar por uma metamorfose de ficar mais paz e amor. O que a gente está vendo agora é um Lula bem mais raivoso, que levou para o pessoal quase, né? Essa história, literalmente, né? Porque ele está sendo... Sim, mas num contexto em que ele está quase preso. Então, vamos dizer que eu acho que ele vai ser preso. Trabalhou com O essa Lula hipótese voltou também. para 94, para dizer o mínimo. Isso, exatamente, mais ou E menos. para o mercado ele não era palatado Então, em agora, 94. mas é que tá, levando em conta que eu acho que a gente tem uma situação de tensão que até o próximo presidente, mesmo que seja o Henrique Meirelles, que eu coloquei aqui, vai ter que resolver Mas, por problemas. favor, lembre só o Tá, seguinte, eu dos queria uma três. distinção. Tudo bem, o Tá, Haddad não. é o Lula, mas Marina e Ciro, como é que Então, o mercado... a Marina já é uma candidata, vamos ser sinceros, bastante liberal. Se você pega, apesar de ela ter esse jeitão meio esquerdo, assim, você pega o economista dela, que é o Eduardo Janete. É um economista liberal. Sim, ela propôs independência do Banco Então, Central. ela é uma candidata, ela é uma mulher liberal. E o Ciro? Agora, o Ciro, eu acho que é o seguinte, depende de como ele encaminhar, porque o Ciro é uma personalidade muito forte. Quem é o economista do Ciro? É o próprio Ciro? Olha, o Ciro... Ele foi ministro, né? Então, Mauro ele é- Benevides, filho. Ele foi ministro da Fazenda. Ele falou, Mauro Benevides, filho. Então, aí tem... Mas é que tá, o Ciro é alguém que... Mas se ele falar Mauro Benevides é porque é o próprio Ciro. Agora é o seguinte, mas eu acho que assim, o Ciro tem a capacidade dele mesmo fazer isso, para dizer. Mas o problema dele é que ele não... O problema dele não, da forma que eu O vejo... mercado, né? Como né, é que do eu mercado, é que ele chama para briga toda hora. Você não chama ninguém para briga. Né? Um dos problemas grandes com a Dilma dentro dos muitos problemas que tiveram, quer ver um negócio? A taxa de juros foi cortando em agosto de 2011. Chegou em agosto de 2012, chegou no menor patamar até então, que foi 7,25. A Dilma me chega no dia 1º de maio, dia do trabalho, que é uma data de esquerda, né? Em Rede Nacional de TV, e fala que a culpa do juro é do spread bancário, ou seja, chamou a Febraban para briga em Rede Nacional de TV. Sabe, você não faz isso. E é isso que depende. Aí que está. É difícil arranjar um perfil do consumidor. Agora, do meu ponto de vista do mercado financeiro. O mercado está operando em função de volume de liquidez lá fora. Tanto é que a gente deu rebaixamento, a gente sofreu alguma coisa? Nada. Né? Então, a gente está com uma cabeça lá fora. O próximo presidente que entrar, não importa quem seja, essa que é a minha preocupação. Ele vai ter que reencaminhar a discussão fiscal, e é isso que vai ser muito difícil. Ciro, você disse que gera uma certa intranquilidade. Quando o mercado olha para o Bolsonaro, ele vê o Paulo Guedes ou, ao contrário do eleitorado, que não vê o Paulo Guedes? Agora eu vou falar uma coisa como brasileiro. É absolutamente é uma vergonha o mercado financeiro ficar brincando com essa coisa. Eu estou falando assim, porque a figura do Bolsonaro é alguém... De novo, não vou atacar ele na física, o Bolsonaro, mas o que ele está representando é de um retrocesso sem fim. Se o mercado passar cheque sem fundo para alguém só por causa disso, tem que construir um novo Mas nome. setores do mercado flertam com ele? Flertam, e eu acho isso dá um absurdo. Eu fico envergonhado. Como assim? Vai lá e bate palma, acha legal. Eu acho complicado isso, porque assim, o Meirelles é um nome sério, é uma pessoa séria. Eu posso discordar dele, mas alguém que está falando para armar a população é brincadeira. Vai eu como brasileiro. Mas, André, eu quero o mercado financeiro. o que você acha que pode acontecer se você tiver... Porque, vamos dizer, você vai ter um campo de esquerda aí que vai acabar encontrando um caminho. Pode ser que se pulverize. Pode ser. Mas pode ser que o PT, tendo ali os seus 20% de preferência partidária, não sei se é esse o número, 18, 20... Mas passa para um se o Lula não estiver preso, ele pode dar um candidato do PT no segundo turno. Pode, né? de repente E pode. aí você pode, todo mundo faz uma previsão, né?
os profissionais da área e tudo, que não, o Alckmin deve subir, até o universo político acha que é o Alckmin é um Alckmin. homem sério. Vamos imaginar que dê uma zebra, e ele não suba e fique o PT e o Bolsonaro. Você acha que o mercado seguramente vai para o Bolsonaro? O mercado vai, mas isso é uma vergonha, na minha opinião. Assim, estou colocando até, expondo mais do que deveria, porque eu sou economista de uma corretora. Estou aqui falando nessa função, né? Mas é um absurdo isso. Né? Tem que construir um nome de construção. Que é um negócio, nada contra o Luciano Huck nem a Angelo, nada contra o Luciano Huck. Mas assim, o mercado ter acreditado que era um nome viável, e muita gente do mercado acreditou, é um grau de improviso gigantesco. Quem é o candidato do mercado hoje? Olha, é Alckmin, né? Você pega assim, pesquisas com os clientes, né? Mas eles não acreditam muito que ele possa subir, é isso? Não, Tem até dúvida? acreditam. Agora é o seguinte, isso é uma discussão mais organizada. Agora, que não dá do lado do PSDB, que eu acho complicado, assim, o FHC está fritando o Alckmin em praça pública. Isso daí eu olho e falo, discute em casa, sabe? Não vai ficar falando isso na imprensa, né? Então, assim, é uma situação muito preocupante. Por que eu insisto nesse ponto? O Brasil, isso é, da outra vez que eu estive aqui, faz algum tempo já, não lembro agora exatamente quando eu vim, o problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil é político. Falta para a elite desse país um pouco de um projeto um pouco mais organizado. O grau de improviso é muito grande. Pega o Ciro Gomes, né? Alguém que o mercado não gosta, tá bom. Mas ele tem uma discussão em torno dele que você pode gostar ou não gostar, mas tem uma discussão. Você pega o Alckmin, alguém que de repente você pode gostar ou não gostar, mas tem uma discussão organizada. Mas essa discussão tem que ser mais organizada. Está entrando num vale tudo. Um vale tudo E o completo. mercado aposta alguma ficha no Temer? Não. Não, né? Não, porque assim, vamos ser sinceros com o Temer. O Temer, na verdade, é Meirelles, né? Ele teve que pegar o charme do Temer muito. Tanto é que ficava sempre na. Eu não sabia se. Eu nunca soube se o Temer estava fazendo as reformas, ou seja, ele estava pedalando a bicicleta, ou a bicicleta estava pedalando ele porque estava ladeira abaixo, sabe? Tem que fazer isso, então vamos lá. Então, o grande charme sempre foi o Meirelles. Se o Meirelles for candidato, efetivamente, pelo MDB, pode o mercado... o mercado vai. Mas é que está, de novo, o Meirelles é um nome que organiza o debate melhor. Né? De novo, você pode gostar ou não gostar do Meirelles, mas que profissional passou por tudo da iniciativa privada e tudo da iniciativa pública, que nem ele. São 4 pessoas no Brasil que têm essa experiência. Né? O Ciro Gomes também, né? Você pode gostar ou não gostar dele, mas ele já foi governador do Estado, já foi presidente de empresa, quer dizer... Aí tá falando de pessoas, já foi ministro, né? Enfim, são pessoas mais qualificadas. De novo, nada contra o Bolsonaro na física, mas é um grau de improviso isso. É de arrepiar. E aí que está, do ponto de vista do mercado não, dos economistas, se aliou a ele um tipo de pensamento econômico ultraliberal, que é um negócio que surge no Brasil com uma força e vai perder de perspectiva algumas peculiaridades do Brasil. Que eu estava falando, quer fazer uma reforma da Previdência? Ok. Só que vamos lembrar que R$ 747 é a média da população, porque o problema do liberalismo, aí nesse sentido eu sou diferente mesmo, eu sou mais heterodoxo, é que eles às vezes propõem uma casa maravilhosa, mas não olham o terreiro onde vai colocar a casa. Né? Eu tenho um projeto lindo aqui, ó, isso daqui, se funcionar, vai ser lindo. Aí você coloca numa pirambeira, a casa. Né? O Brasil é uma pirambeira, né? Se você pegar a distribuição de renda, isso daqui é uma pirambeira. Então é isso, acho que isso que é complicado. A gente tem que voltar a ter discussão de projeto de país. E não é possível que a nossa elite fique se batendo que nem um adolescente de 15 anos no recreio da quinta série. Impressionante. Bom, André, a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer a sua presença aqui e convidá-lo para voltar mais vezes nesse ano aí quente que nós vamos ter. Eu agradeço, obrigado pelo convite e desconfio que assunto não vai faltar para a gente nos próximos anos. Não. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.